A história a seguir contém cenas fortes de violência infantil, portanto, não é recomendado para pessoas sensíveis ao tema e menores de 18 anos. Todas as informações contidas foram retiradas de fontes públicas. Quaisquer solicitações, por favor enviar um e-mail para luzesombrapodcast@gmail.com. Maníaco sexual. A polícia espera confirmar, até a próxima sexta-feira, mais 6 assassinatos de crianças já confessados pelo maníaco Marcelo Costa de Andrade, 25 anos, preso na 76DP em Niterói. Foram confirmados 8 dos 14 crimes admitidos por Marcelo contra crianças que violentava e matava. Os crimes ainda sem confirmação são os que Marcelo afirma ter praticado em Comendador Soares, Japeri, Queimados, Belfor Roxo, Triagem e Deodoro. Ontem, Marcelo contou que viveu boa parte de sua vida nas ruas, na Funabem e na Casa dos Meninos, no Engenho Novo. Com 18 anos, passou a viver de prostituição na Cinelândia, na Central do Brasil, tendo morado com um homossexual por 2 anos no bairro de Fátima. Na Igreja Universal do Reino de Deus, em Niterói, o pastor Bruno disse que não conhece Marcelo. Nós atendemos a mais de 2.000 fiéis diariamente. Não há condições de gravar a fisionomia de todos, afirmou o pastor. Marcelo disse que frequentava esta igreja. Essa é uma publicação datada de 19 de fevereiro de 1992, que está na edição 315 do Jornal do Brasil. Agora, em 2024, sabemos que algumas informações contidas nessa publicação são um pouco diferentes. Realmente, Marcelo confessou o assassinato de 14 crianças em diversas localidades no Rio de Janeiro e ainda em Minas Gerais, mas sabemos que não foi possível comprovar muitos desses casos, como o de Minas. Sabemos também que sua vida de prostituição começou ainda mais cedo, com 10 anos de idade, quando ele fugiu de casa do pai e foi morar na rua. Mas existe sim informações contidas que são verdades. Marcelo passou por várias casas de acolhimento e em sua juventude morou com um senhor que era porteiro de um prédio, até que esse homem decidiu voltar para Salvador, deixando Marcelo para trás. No início dos 20 anos, ele voltou a morar com a mãe em Manilha, bairro de Itaboraí, e conseguiu um emprego como entregador de panfleto de joalheria em Copacabana. Foi nesse mesmo momento estável de sua vida que Marcelo começou seus crimes, com sua primeira vítima sendo um menino que ele encontrou nas barcas quando voltava do trabalho. Marcelo o ludibriou a segui-lo até o início da rodovia Niterói-Manilha, e foi lá que ele o atacou e matou o menino, deixando seu corpo jogado em um túnel escondido. Ele disse que foi lá mais 2 vezes e na terceira o corpo não estava mais lá. Foi nesse momento que Marcelo faz sua segunda vítima, Odair, que morava também em Itaboraí. Na segunda vítima, Marcelo ludibria a segui-lo até um campo de futebol deserto, mentindo que precisava de ajuda para acender uma vela para São Jorge. E lá, ele ataca o menino e o estrangula com sua própria roupa, depois de abusar sexualmente da vítima. Então Marcelo deixa seu corpo já sem vida naquele local. Já a terceira vítima, a criminalista Ilana Casoy, chama de Tiago, quando vai conversar sobre na entrevista que teve com Marcelo para seu livro Arquivos Serial Killers, Made in Brasil. E nesse caso, Marcelo volta a dizer que chama o menino para acender velas para São Jorge, mas dessa vez o leva para uma antiga escola pública, ou CIEP, desativado, e lá ele abusa da criança, o mata, deixando cair uma pedra em sua cabeça. Mas dessa vez ele faz algo ainda pior. Ele diz que bebe o sangue de sua vítima. Acho muito intrigante que a religião está presente em muitos casos de assassinatos em série. No Projeto Humanos, podcast de Vami Zanzuki, por exemplo, vemos a força que a religião teve em tornar réu e culpabilizar diversas pessoas, que depois foram dadas como inocentes. E na história de Marcelo não é diferente. Primeiro ponto. Marcelo conta em todas as entrevistas que deu que ele enganava suas vítimas alegando que precisava de ajuda para acender velas seu anjo da guarda ou para São Jorge, um santo de religião católica que é muito conhecido por ser um guerreiro que luta contra um dragão.
o que isso foi associado a algum na Umbanda e Candomblé. Nas pesquisas que fiz, descobri que o padrasto de Marcelo fazia parte de uma religião afrodescendente, o que ele informava não gostar muito. Então, em sua juventude, Marcelo conhece a Igreja Universal do Reino de Deus, logo depois de ouvir uma pregação na televisão. Ele então começa a frequentar a filial da igreja em Niterói até 3 vezes na semana, quando sua vida passa por uma instabilidade. Então, no dia 17 de dezembro de 1991, Marcelo Costa de Andrade foi preso acusado de assassinar o pequeno Ivan Medeiros de Abreu, depois da polícia ouvir de seu irmão que conseguiu escapar o que realmente aconteceu. Marcelo confessou mais de 13 assassinatos de crianças em diversos locais. Como vimos no episódio anterior, Marcelo é considerado um assassino serial libertino, pois sentia prazer sexual no modo que matava suas vítimas. Além disso, podemos ver perfeitamente o que Ilana Kazoy aponta em seu livro como as 6 fases do serial killer. Fase áurea. Marcelo começa a perder a compreensão da realidade, sendo tomado apenas por seu desejo. Fase de pesca, quando ele acha sua presa perfeita enquanto caminha pelas ruas da cidade. Fase galanteadora, então Marcelo inventa qualquer coisa para conseguir convencer a vítima de segui-lo. Fase da captura, então a vítima segue ele sendo ludibriado por Marcelo. Fase do assassinato ou totem, quando Marcelo decide atacar a vítima, abusando sexualmente ou assassinando. E fase da depressão. Marcelo conta que muitas vezes voltava ao local do crime, não apenas para ver, mas para conseguir objetos da vítima morta. Um ritual que acontecia com frequência. Assim que ele terminava esses passos, o ciclo se iniciava em outra vítima que ele se encontrava. Havia mais um fator importante que ligava todos os assassinatos e dava uma espécie de motivo para qualquer um que fizesse tal pergunta para Marcelo. Nas entrevistas, ele sempre dizia que gostava de escolher as crianças entre 5 e 13 anos de idade, preferencialmente na faixa entre 10 e 13, que não pegava maiores, pois tais crianças já não eram mais puras, como dizia. E foi ouvindo uma pregação da Igreja Universal do Reino de Deus que Marcelo encontrou o motivo para os assassinatos. Ele dizia que, segundo tal pregação, essas crianças puras iriam direto para o céu. E esse tema por si só era bem complexo enquanto eu tentava fazer uma espécie de organização de toda a história, para assim tentar entender um pouco de todas as variáveis desse caso e entender também um pouco da cabeça do assassino e o que motivou a matar brutalmente todas essas crianças. E para isso eu precisava ir fundo nesse tema e tinha que conhecer um pouco mais desse mundo que era desconhecido para mim, e precisava achar qualquer informação que me levasse a esse fato que Marcelo sempre falava. E nesse episódio, caro ouvinte, você vai comigo a uma viagem complexa nesse mundo da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sou o Thiago Pinede e você está ouvindo A Luz e Sombra, o caso do vampiro de Niterói. Episódio 5, O Ritual, Parte 2, ou O Poder da Fé. Você, ouvinte desse podcast, deve estar se perguntando por que um episódio apenas sobre a Igreja Universal. E eu posso te responder categoricamente que esse tema é tão complexo e interessante que, na minha singela opinião, ele merecia até um podcast específico para ele. Entender essa sociedade me causa estranheza e curiosidade. Bem, primeiro tenho que dizer aqui para vocês que posso ser chamado de cético. Não acredito fielmente em muitas coisas, e minha mente vive questionando vários assuntos. Por isso, meu olhar sobre esse tema vai ser, na verdade, tentando responder às muitas perguntas que eu mesmo faço.
Eu lembro de quando eu era bem mais novo e ia de ônibus com a minha mãe para um centro de compras que era mais ou menos perto de casa. Nesse meio do caminho, quase perto desse centro, em Alcântara, São Gonçalo, para ser mais específico, havia um enorme terreno que nunca havia sido usado para nada. Até que um dia, uma empresa de construção cercou esse terreno e aí começou uma obra de repente, de algum novo empreendimento nesse lugar que ninguém sabia exatamente o que podia ser. Até que a construção ficou maior e maior e se tornou um enorme prédio que rodava quase que praticamente um quarteirão inteiro, com uma escadaria de mármore, pilares que me faziam relembrar a templos gregos. Mas o que tinha sido construído ali ia bem longe da mitologia grega. Com paredes de cor amarela, havia também um símbolo novo a metros acima de enormes portas de madeira, que era bem assim, um coração vermelho com o que parecia ser uma ave voando de cor branco dentro desse coração. Bem abaixo estava escrito Igreja Universal do Reino de Deus. Como eu era muito pequeno, não entendia muito bem a grandeza daquilo que me chamavam de templo, mas os adultos falavam que era uma igreja evangélica pertencente a um tal de Bispo Macedo, milionário. A minha família é muito católica, então lembro de que naquela época eles já falavam sobre o homem que fez fortuna ludibriando os pobres fiéis. Lembro também que diziam que naquela igreja se pedia de tudo como dízimo, até as joias das pessoas. Bem, não posso dizer se isso é realmente verdade, afinal nunca frequentei tal igreja. Na minha simples e única opinião, religião é algo muito ortodoxo para que eu me encaixasse, e minha mente se questiona muito para conseguir me contentar com tal sociedade. Mas como esse podcast não é sobre mim e meus porquês, vamos voltar com a história. Eu devia ter uns 13 anos na época, que devia ser meados dos anos 2000, pelas minhas contas, 2006. E já se falava sobre como aquela igreja era muito, mas muito rica. Mas tenho certeza de que ninguém sabia como ela começou, há quase 30 anos atrás. Não vou julgar aqui se está certo ou não, mas vou falar como a própria igreja informa em seu site, que eles nasceram no subúrbio do Rio de Janeiro. Edir Macedo Bezerra ia todos os sábados ao Meier com um teclado, um microfone e a Bíblia, pregar em um coreto. De lá, depois de juntar boa parte de fiéis na abolição, onde funcionava uma antiga funerária, no dia 9 de julho de 1977, que nasceu a primeira sede da igreja. O site também diz que essa primeira reunião agregou 225 pessoas, mas depois se passaram de 400 fiéis durante reuniões diárias. Não posso nem mencionar que ela se tornou um caso de sucesso. Segundo o artigo da página R7 de 2020, ela está presente em 135 países e já possui mais de 2,3 mil membros, tendo mais de 8 mil filiais, que eles chamam de templos, apenas no Brasil, e mais de 3 mil no exterior. Não posso deixar de mencionar que ela é mais que uma igreja, ela é um belo exemplo de negócio. Bem, eu ficava me perguntando, enquanto pesquisava sobre isso, como eu poderia falar melhor sobre essa igreja, como eu poderia fazer com que vocês entendessem mais sobre sua criação. Então fui fazendo mais e mais pesquisas, lendo artigos aqui e ali e tentando montar algo que pudesse ser importante para demonstrar a vocês a importância da igreja para a nossa história. O que não era muito fácil, na verdade. Qualquer um que entrasse no site da Universal se deparava com muita, mas muita informação mesmo. Dá para ver o quão complexa ela é agora. E me desculpe primeiramente a qualquer fiel que deve estar ouvindo esse meu podcast, mas eu conseguia perceber uma clara relação de sua organização com o culto, no mais simples significado que essa palavra pode ter. Mas vamos entender um pouco desse contexto histórico. O Brasil era quase que praticamente todo católico até o início dos anos 1900. Afinal, a construção de nosso país é diretamente ligada ao catolicismo e seu enorme poder, conforme aprendemos na escola.
No entanto, ele foi perdendo sua força aqui, assim como no restante do mundo, principalmente depois que o Brasil mudou de império para república no final do século XIX. E foi no início do século XX que começou mais palpavelmente a história das igrejas protestantes em nosso país. Bem, eu procurei muito no site da Igreja Universal uma melhor definição sobre ela, pois sabemos agora que existem diversas vias que se podem ir a partir da Reforma Protestante no século XVI, mas não achei nada. O que achei nas pesquisas é que a Igreja Universal do Reino de Deus é definida como uma igreja cristã neopentecostal, que é tipo um pós-modernismo se formos comparar a história da arte. E para definir tudo isso, achei um artigo bem interessante sobre essa história, chamado Neopentecostalismo, Desamparo e Condição Masoquista. Então vamos direto ao ponto. O texto diz que a história desse movimento tem uma espécie de 3 ondas. Abre aspas. O pentecostalismo brasileiro pode ser compreendido como a história de 3 ondas de implantação de igrejas. A primeira onda é na década de 1910, com a chegada da Congregação Cristã e da Assembleia de Deus. A segunda onda pentecostal é dos anos 50 e início de 60, na qual o campo pentecostal se fragmenta, a relação com a sociedade se dinamiza e 3 grandes grupos em meio a dezenas de menores surgem: a quadrangular, Brasil para Cristo e Deus é Amor. A terceira onda começa no final dos anos 70 e ganha força nos anos 80. Seus principais representantes são a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus. Fecha aspas. Como eu disse antes, esse tema poderia muito bem se tornar um podcast próprio com vários episódios. Afinal, como o próprio trabalho apresenta, o neopentecostalismo é muito complexo. Mas vou pontuar algumas coisas que achei importantes. Primeiro, que ele apresenta mais visualmente a luta de Deus contra o diabo, só que o seu diferencial é falar diretamente com esses seguidores que é possível ter uma vida que eles chamam de próspera. E eu vejo como um diferencial muito importante para o seu crescimento. É só pensar. A igreja tinha uma nova visão quanto ao evangelismo no país, mostrando que você podia crescer na vida de modo financeiro se você fosse fiel e vivesse completamente para Jesus, ajudando a igreja que eles dizem ser a casa de Deus. E isso já mostra um potencial de crescimento, afinal, era o que as pessoas queriam, principalmente no final da década de 1970. Elas queriam crescimento financeiro e o custo de ter que se dar completamente à igreja não era dolorido, já que eles estavam no lado do bem. Eu achei um artigo bem interessante que corrobora com o que eu imagino que foi um dos principais fatores para o crescimento rápido da Igreja Universal. É um trabalho de conclusão de curso de administração intitulado Igreja Universal do Reino de Deus, a construção simultânea de 2 impérios, que vai raciocinar como a boa gestão da empresa foi importante para seu crescimento. Nesse trabalho, consegui achar informações que me fizeram entender melhor o crescimento dessa igreja. Como falamos em episódios anteriores desse podcast, no final dos anos 70, houve uma grande migração de pessoas que vinham da zona rural do país para as grandes metrópoles, à procura de condições melhores de vida. Só que, como essas grandes cidades não estavam preparadas para esse movimento, então essas pessoas construíram suas vidas às margens da sociedade, nas favelas, sem nenhuma boa estrutura. E é por conta dessa realidade que as pessoas ficavam mais carentes e suscetíveis à religiosidade, que ajudaria a acalentar o coração dessas pessoas. O trabalho então diz que, abre aspas, diante de toda aquela triste realidade, as pessoas se encontravam mais suscetíveis ao apego à religiosidade, buscando nesta uma válvula de escape para todo o sofrimento que estavam passando. Este contexto soou como uma grande oportunidade para a IURD, que surgiu como uma mensagem religiosa estruturada sobre o tripé cura, exorcismo, prosperidade financeira. Ou seja, uma mensagem religiosa baseada em tudo aquilo que aquelas pessoas buscavam para as suas vidas.
Mesmo sendo muito cético, eu ainda acredito na bondade do ser humano. Então eu, particularmente, não acho que Edir Macedo tenha criado a Igreja Universal já visando o lucro, até porque nós sabemos o quão fervorosos são algumas pessoas evangélicas. O que eu acredito foi que ele e mais alguns membros não estavam contentes com as regras das igrejas que já existiam e pensaram em criar sua própria igreja a partir do que eles acreditavam ser o certo. Mas, como viram que sua nova ideologia estava tendo frutos, se aproveitaram disso para crescer com mais rapidez, e foi nesse ponto que perceberam que podiam transformar a religiosidade em um produto que desse lucro. E muito lucro, para falar a verdade. Nós sabemos que a Igreja Universal nasceu no ano de 1977, e para você ter uma ideia da rapidez que ela cresceu, no ano de 1989 eles compraram a TV Record por 45 milhões de dólares. E isso para mim é muito louco, porque ela se tornou uma grande empresa de muito, mas muito sucesso mesmo, sem vender absolutamente nada. Ela cresceu pela fé. Na verdade, olhando mais a fundo, ela estava sim vendendo alguma coisa. Ela vendia esperança para essas pessoas. Mas agora, depois dessa volta enorme que eu dei, vamos voltar ao nosso caso. Marcelo Costa de Andrade foi preso acusado do assassinato de 14 crianças no ano de 1991. Ele não teve pudor em falar o que fazia, como matava as crianças e todos os detalhes terríveis de seus crimes. Nós sabemos que Marcelo teve uma infância muito difícil, fugindo de casa e morando na rua, se prostituindo muito cedo nas ruas do centro do Rio de Janeiro. E eu posso até estar um pouco enganado, mas acho que isso influenciava um pouco a escolha de suas vítimas mais à frente. Mas, quando Marcelo foi preso e confessou seus crimes, ele dizia que a escolha da idade das crianças era por um motivo bastante distinto. Ele dizia que escolhia as crianças entre 5 e 14 anos, pois ele havia visto uma pregação de um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus que ele frequentava, que dizia que as crianças, quando morriam, iam direto ao céu. E esse motivo foi muito, mas muito importante para que os veículos de imprensa da época relacionassem a motivação dos crimes cometidos pelo vampiro de Niterói. Eu consegui na internet a cópia da revista Isto é Senhor, de fevereiro de 1992, que, para mim, é muito importante nas minhas pesquisas, pois contém uma entrevista com o próprio Marcelo e ainda uma entrevista com a família de sua última vítima. É uma matéria bem interessante, pois foi recente ao ocorrido e tem muitos detalhes e informações bastante importantes. E na página 18 dessa revista tem uma imagem muito interessante de Marcelo vestindo uma espécie de manto azul e com as duas mãos juntas, como quando se vai rezar ou orar, dentro de uma espécie de rio, com a água até um pouco abaixo de sua cintura. Ao lado, outro homem, talvez um pastor, com as mesmas vestes, porém brancas, segurando-o pela cabeça e mãos. Qualquer um conheceria que aquela era a cena de um batismo evangélico. Ao lado da foto, em letras vermelhas e capitalizadas, a chamada "A religião como pretexto". Já na outra página temos um parágrafo inteiro falando sobre a religiosidade de Marcelo, logo depois da matéria informar que, até que fosse descoberto mais vítimas, ele dizia que havia matado apenas o Ivan, sua última vítima, e explicava que tinha cometido o crime porque havia aprendido em sua igreja que crianças, quando morrem, vão para o céu. Eu vou ler todo o parágrafo que conta sobre a religião, está bem? Assim, a gente vai ligando alguns pontos importantes. E ele diz o seguinte, abre aspas: Marcelo por algum tempo frequentou de fato a controvertida Igreja Universal do Reino de Deus. Ele era um fiel do templo da Avenida Visconde de Itaboraí, em Niterói. Na quinta-feira, segunda, durante o culto das 15 horas, um certo pastor Bruno, ele só se identifica assim, limitou-se a resmungar. Tem vindo muitos repórteres aqui por causa deste assunto. E mais não disse. Marcelo insiste nessa explicação que, para ele, funciona como uma motivação garantida pela palavra de Deus.
Ele fala nisto como uma persistência de quem tenta convencer o ouvinte de que foi movido sinceramente por alguma coisa parecida com uma certeza interior. Mortos, eles vão ao encontro de Deus, explica o delegado. A mãe de Marcelo, Maria Sônia, encontrou entre os pertences do filho uma fotografia do que parece ser um rito de iniciação. De bata azul, mãos postas, ele recebeu uma espécie de batismo, banhando-se nas águas de um rio, como faziam antigos cristãos. Fecha aspas. Dá para perceber o quanto essas informações foram tão importantes na época, principalmente para a mídia. Pelo que me parece, a Igreja Universal do Reino de Deus já era alvo de diversas especulações já em 92, o que não é de se admirar, afinal, mesmo apresentando uma história muito breve, dá para entender mais ou menos a estranheza que as pessoas devem ter sentido quando ela cresceu de forma descomunal. Com o Edir Macedo se tornou alguém muito potente, não apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Então, quando um assassino confesso começa a falar que aprendeu na igreja como assassinar crianças, os olhos foram mais uma vez voltados para o Universal. Naquela época, a igreja era uma potência de fé no Brasil, tendo muitos templos, ainda contra o que era de poderoso. Edir Macedo, além de comprar a TV Record alguns anos antes, também começava a se tornar um homem político e muito importante para os presidentes. E é também naquele ano, em maio de 1992, que ele é preso pela polícia de São Paulo, acusado de charlatanismo, estelionato e curandeirismo. Seus fiéis, no entanto, fizeram passeatas e ficaram acampados em frente ao presídio, e gritavam que havia tido uma injustiça. Macedo ficou preso por 11 dias, mas foi então solto e se livrou de todas as acusações. Em seu livro Nada a Perder, ele conta que estava sendo perseguido pela Igreja Católica e a Rede Globo, que ele chamava de poderosos da época. No site da Igreja Universal, em uma postagem que conta um pouco sobre essa prisão, ele fala melhor sobre isso. A parte diz assim, abre aspas, eu tinha e tenho muitos inimigos, o clero católico, a Rede Globo, a gente poderosa usada por eles. Eu até entendo tantos ataques, realmente há motivos para isso. A Igreja Universal incomoda, nós assustamos. Nosso crescimento assustou muita gente na época da minha prisão e continua assustando até hoje. Fecha aspas. Devo confessar que as histórias que a igreja conta são muito convincentes de verdade. É possível você se questionar se todo esse burburinho sobre o Universal não é mesmo para tentar destruir um local que pensa, vamos dizer que, diferente do que fomos acostumados a pensar. Quero dizer, é só ver a história do Brasil para perceber como a Igreja Católica era um poder supremo no governo brasileiro e influenciou diretamente tudo que conhecemos até hoje. Dá para entender o porquê deles acharem que são perseguidos pela Igreja Católica. Eles transformaram a cabeça do brasileiro, de seus fiéis, fazendo entender que era legal pensar diferente, pensar da forma deles, contra essa grande maioria que eles chamam de poderosos. E toda essa narrativa é muito tocante e nos faz acreditar que eles podem ser os mocinhos de toda essa história. Mas eu não caio muito em qualquer história para falar a verdade. Eu preciso ser convencido de uma forma muito, mas muito profunda, sabe? E não precisa de muito para que eu quebre o encanto da narrativa que eu ainda nem tinha engolido. Quando entro no site da Igreja Universal, em alguma semana enquanto pesquiso sobre esse episódio, me deparo com uma frase dita pelo próprio Edir Macedo que me fazem questionar muita coisa, que é a seguinte, abre aspas, as injustiças são um combustível da manifestação da fé viva, fecha aspas. Essa frase me pareceu que foi dita por ele em alguma live que o chamado bispo fez, mas eu nem quis me atrever a ver completa, pois, como o ditado popular mesmo diz, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas devo confessar que eu queria mesmo achar alguma informação que, bem, salvasse a Igreja Universal,
que mostrasse a você, ouvinte, um lado positivo desse enorme grupo religioso. Eles têm muitos, mas muitos artigos sobre temas da atualidade, o que mostra o quão engajados com o que ocorre no mundo eles estão. E me deparei com uma matéria sobre pedofilia e violência sexual. Era de 2010, mas não achei nada sobre o tema mais recente nas páginas da igreja. Bem, eu vou ler ela completamente, mas prefiro me abster de comentários. Para falar a verdade, eu vou falar algumas notícias importantes que têm relação à Igreja Universal que achei na internet e prefiro não fazer nenhum comentário. Afinal, eu também não teria dinheiro para pagar advogados caso me processem. Além disso, eu vou falar sobre esses casos aqui porque eles têm relação com o tema do meu podcast. E digo que coisas terríveis assim acontecem em mais diversos círculos religiosos e sociais, não apenas na Igreja Universal, por exemplo. O importante em demonstrar essas histórias é que a sociedade abra o olho para que coisas terríveis não aconteçam mais com as crianças. Agora, voltando, eu vou ler por completo esse texto sobre pedofilia e violência sexual contra crianças publicado no site da Universal. Abre aspas. São diversos os problemas e males que afetam diretamente todas as crianças hoje em dia, principalmente as que nascem de famílias de baixa renda, sem terem sido planejadas e que se tornam vítimas de abandono, da violência e do descaso da sociedade. Às vésperas da data em que se comemora o Dia das Crianças, preparamos uma série de textos que abordam diversos temas deste assunto, convidando todos a uma reflexão. Fechando os olhos para o abuso sexual. A cada ano cresce mais o número de crianças vítimas desse tipo de violência. Eu era garota feliz, risonha, linda e tudo se transformou a partir da violência que sofri. Eu tinha 3 anos de idade e lembro que fui estuprada por um homem de mais ou menos 30 anos, amigo do meu pai. Ele me estuprou de verdade, consumou o ato sexual e muitos dizem que é impossível ter lembrança dessa idade, mas lembro muito bem. Lembro de ter sido levada ao médico, de não querer deixar que ele me examinasse, de ter meus órgãos genitais feridos, afinal eu era uma criança. O relato que você acabou de ler é de Ana Carolina, nome fictício de uma jovem que preferiu não se identificar. Além dela, outras milhares de crianças sofrem abuso sexual todos os dias no país. Para se ter uma ideia, somente no ano de 2007 foram contabilizadas mais de 7.000 denúncias de abuso sexual. Já no ano de 2009, esse número saltou para quase 10.000. Apesar do índice alarmante, ainda há muitos casos escondidos na região central, e principalmente no interior do Brasil, e que ninguém consegue imaginar. Ana Carolina, assim como as demais vítimas de violência sexual, prefere optar pelo silêncio. Muitos dos pais decidem-se pelo isolamento e acreditam que não falar sobre o assunto com a criança vitimada suavizará o sofrimento da família. Foi o que os pais de Ana Carolina fizeram, imaginando que ela não se lembraria de nada quando crescesse. No entanto, o medo foi a presença mais constante na vida da menina, que passou a ter uma adolescência conturbada. Geralmente, a falta de estrutura familiar impede os pais de observarem comportamentos estranhos nos filhos. Em muitos casos, o abusador dorme no quarto ao lado da criança, podendo ser o próprio pai, tio, padrasto, irmão, avô, vizinho ou amigo da família. E o pior é que nem sempre os pais estão atentos a isso. Com Ana Carolina, por exemplo, o segundo estupro ocorreu quando os pais se afastaram. Meus pais se separaram e passamos por dificuldades financeiras. Foi quando voltei a sofrer outro estupro por uma pessoa que eu conhecia. Mais uma vez o medo, a vergonha, a culpa se apoderaram de mim e eu não falei para ninguém. Fiquei trancada na minha dor. Em situações assim, principalmente na sociedade onde vivemos, em que o desejo sexual é estimulado em todos os momentos, a atenção e preocupação com as crianças devem ser redobradas. Apesar de ser difícil manter os cuidados em uma família desestruturada. Músicas, novelas, filmes e até desenhos animados estimulam a libido de muitas pessoas predispostas a esse tipo de satisfação errônea com menores, expondo-os a uma prisão perpétua e cruel para as vítimas.
Mesmo assim, apesar de todo o alerta, muitos pais, principalmente as mães, induzem, talvez de forma inconsciente, a criança a uma exposição desnecessária do próprio corpo. É aí que entram muitas roupas chamadas infantis, que vestem a criança de uma sensualidade precoce e que retiram delas aquilo que possuem de mais puro, a inocência. O alerta deve ser de que o abusador sexual não mede esforços para se satisfazer. Ele utiliza o corpo da criança ou adolescente para saciar sexualmente através do uso ou não da violência física. Com Ana Carolina, por exemplo, aos 3 anos de idade, o ato sexual aconteceu por completo. A penetração que deveria ocorrer em uma mulher adulta fora consumada em uma criança. Mas ainda quem desnude, toque, acaricie e leve as crianças a assistir ou participar de práticas sexuais de qualquer natureza, sem que os responsáveis sejam sequer punidos. O pior de tudo é que, além de sofrer o abuso, as crianças ainda tenham que conviver com as lembranças, traumas, medos, culpas e complexos de inferioridade, forçando-as a uma marginalização legal. E além de viverem presas dentro de si e marcadas física e emocionalmente pelo passado, ainda tenham que conviver com a hipocrisia social de que o mundo, pelo menos para elas, um dia vai melhorar. Por Jaqueline Correia. Fecha aspas. Agora, eu estava procurando sobre qualquer coisa que pudesse referenciar pregações da igreja com o que Marcelo disse ter ouvido sobre crianças que vão para o céu quando morrem, quando me deparei com 2 outras informações que achei importante passar aqui para vocês. A primeira é de uma matéria do site português O Observador sobre Edir Macedo, sobre 15 momentos polêmicos dele, que foi publicada em dezembro de 2017. Pelo visto, naquela época, a igreja do chamado bispo não era bem quista no país. E o 15º assunto apresentado me chamou a atenção. Vou ler para vocês. Abre aspas. 15. As adoções ilegais e o tráfico de crianças em Portugal. As 2 filhas de Edir Macedo têm filhos adotados. Cristiane tem um rapaz, Felipe, que foi adotado aos 4 anos em 1998. Viviane adotou os 2 filhos, Vera e Luís, em Portugal. Na sua autobiografia, Edir Macedo apenas refere o filho adotado de Cristiane. A adoção, aliás, tem sido muito promovida pelo líder da IURD, assim como a vasectomia. Ter filhos hoje em dia é um risco, significa viver numa selva. Se eu casasse hoje, jamais teria filhos, embora Deus me tenha concedido 3 filhos extraordinários. Aconselho abertamente os membros e os pastores a não terem filhos, escreve Edir Macedo na sua autobiografia. Atualmente, grande parte dos nossos pastores opta voluntariamente pela decisão de não ter filhos, por entender ser assim possível uma dedicação maior à pregação do Evangelho. De acordo com a reportagem da TVI, O Segredo dos Deuses, os filhos de Viviane e Júlio Freitas foram adotados ilegalmente num lar dirigido pela IURD em Portugal. Para tal, e depois da candidatura de adoção de Viviane ter sido rejeitada por não ter idade suficiente nem residência em Portugal, terá sido posto em marcha um plano para que as crianças fossem na mesma entregues ao casal. Terão recorrido à secretaria de Edir Macedo, a portuguesa Alice Andrade, que adotou formalmente Vera e Luís, e depois os terá entregue a Viviane e Júlio Freitas. Depois de vários anos a viverem com a família de Edir Macedo, terão sido devolvidos a Alice Andrade. As crianças tinham ainda um irmão mais novo, Fábio, que Viviane não terá querido, mas que também foi adotado por Alice Andrade. A criança, de acordo com a TVI, foi adotada no Brasil pelo bispo Romualdo Panseiro, atualmente responsável pela IURD em Portugal e na Europa, e a quem deram o nome de Felipe Barbosa Panseiro. Morreu em 2015 em Nova York. Durante o processo de adoção, a TVI alega que a mãe biológica da criança terá sido impedida de ver os filhos e terá começado a circular o rumor de que era toxicodependente e seropositiva. A mulher não terá sido consultada quanto à adoção dos filhos. O Ministério Público já abriu um inquérito para investigar pela alegada rede de adoções ilegais.
A IURD negou estas acusações, referindo ainda que irá processar o ex-bispo Alfredo Paulo Filho, que denunciou o caso. Os jovens reagiram à investigação da TVI através de um vídeo em que negam os fatos que são apresentados. Vera e Luiz, atualmente com 25 e 24 anos, dizem ter sido adotados legalmente em Portugal por um casal norte-americano com quem viveram até os 20 anos. Vera, obreira na IURD, e Luiz, pastor da igreja, surgem em diversos vídeos com Viviane e Júlio Freitas e são encarados como filhos do casal, apesar de legalmente terem sido adotados por Alice Andrade. Fecha aspas. Mas, de qualquer informação sobre a Igreja Universal do Reino de Deus que possa ser assustadora, se não polêmica, existe uma que me deparei que me choca desde que conheci há um tempo. E, pesquisando mais sobre essa igreja tão falada, volto a relembrá-la. É um caso de crime que ocorreu dentro de um de seus muitos templos espalhados por todo o país. Também é um crime contra um jovem de 14 anos que ocorreu na filial do bairro do Rio Vermelho, em Salvador, Bahia, e seu nome era Lucas Terra. E esse caso é mais um que tenho certeza de que poderia se tornar mais um podcast, pois é algo terrível que não deve ser esquecido. A maioria dessas vítimas deve ser sempre lembrada, para que não ocorra nunca mais com nenhum outro jovem. O caso aconteceu no ano de 2001, mas só agora, em 2023, que os dois acusados pastores evangélicos foram sentenciados a 21 anos de prisão em regime fechado. Era março daquele ano, quando o menino Lucas Terra foi para a igreja, pois ele era muito fervoroso e acreditava na bondade daquele lugar. O pai conta no livro que escreveu intitulado Lucas Terra, traído pela obediência, que o menino ligou para ele às 10 da noite aproximadamente, para dizer que estava com o pastor, pois eles iriam fazer um propósito de oração. Depois dessa ligação, o menino sumiu. 2 dias depois, o corpo foi encontrado carbonizado em um terreno baldio perto do templo do bairro do Rio Vermelho, e os exames de DNA e as investigações iriam afirmar que aquele corpo era do jovem Lucas Terra, que havia sido queimado vivo. Mas o pior estava por vir. A polícia conseguiu chegar aos verdadeiros culpados desse assassinato cruel. 3 pastores daquela igreja, pessoas que o menino acreditava serem exemplos de fé em Deus. Essa história é, para mim, muito triste de ser contada, na verdade. O que posso dizer, para não ir muito a fundo, é que descobriram que Lucas flagrou 2 pastores mantendo relação sexual dentro da igreja e, por conta disso, ele foi agredido, estuprado e queimado vivo dentro de uma caixa de madeira. Os nomes dos culpados são Joel Miranda, Fernando Aparecido da Silva e Silvio Galiza, que se dizem pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Bem, pelo menos a Universal afirma que as crianças inocentes que foram mortas subiram aos céus para ficar com Deus e Jesus Cristo. E tudo o que se espera, para os que acreditam ou não, é que suas almas estejam em paz. Mesmo depois de tantos, mas tantos casos terríveis contra crianças e adolescentes no mundo, sangue inocente ainda é derramado todos os dias, e que poderia ser evitado. Sangue derramado como a crença cristã de que foi derramado na crucificação de Jesus Cristo. Sangue derramado como Marcelo dizia que acontecia com suas tristes vítimas, que ele contava também que bebia seu sangue, pois se sentia puro. Mas sobre isso vamos falar no próximo episódio. Eu sou o Thiago Pinede e você ouviu A Luz e Sombra, o caso do vampiro de Niterói.